Minha diretoria foi anunciado e com muita emoção, porque o Adriano postou uma foto muito emocionado de que o Adriano fará parte da calçada da fama, do hall da fama do Maracanã. E evidentemente todo flamenguista concorda com isso, evidentemente que alguns outros torcedores dizem, não, mas espera aí, o Adriano é um jogador de 200 e poucos gols, o Adriano é um jogador que jogou, né, a maior parte da carreira do Adriano ele teve muito problema, o Adriano, terminou cedo, jogou muito tempo fora do Brasil. Será? Ah, sim, eu garanto pra vocês que sim. Sabe por que sim, cara? Porque tem algumas coisas no futebol que vão além dos números. Aliás, eu diria que o futebol ele vai além do número em quase tudo, né? O número é que nem biquíni, ele mostra tudo menos o que interessa. O Adriano, cara, ele é um dos maiores ídolos da maior torcida do Brasil. O Adriano é um grande jogador da história do Maracanã. O Adriano é um grande jogador da história do futebol brasileiro. O Adriano ganhou 2 campeonatos brasileiros, jogou em times grandes como São Paulo, Corinthians, Flamengo, jogou na Internacional, na Roma. Enfim, tem muitos jogos pela seleção brasileira, né? Mais de 20 gols pela seleção brasileira, campeão de Copa América, Copa das Confederações e tal. Vamos supor que isso não bastasse. Vamos supor que essa questão de números, títulos e camisas vestidas não bastasse. Vamos supor que para você esse direito de estar na calçada da fama fosse por representatividade, fosse por importância, não por exemplo, porque aí você está entrando num patamar que eu vou sempre dizer isso eternamente. Quem tem que dar exemplo é teu pai e tua mãe, irmão. Você não precisa pegar exemplo de jogador de futebol nenhum para ser alguém na vida. Quem tem que dar exemplo é pai e mãe, né? Um exemplo, pega em casa. O Adriano não tem que dar exemplo para ninguém, ele tem uma criação diferente da sua, diferente da minha, então os valores, os erros e acertos dele são diferentes, como os seus erros e acertos são diferentes dos meus, né? Para mim, as minhas facilidades talvez você não tenha, os erros que você cometeu no seu passado talvez sejam em virtude do que você passou até chegar nos erros que você cometeu, e os meus são diferentes dos seus, e não cabe aqui ficar determinando esse ou aquele. Fatalmente, a maior parte das pessoas não teve a vida fodida que o Adriano teve até chegar no futebol, e não à toa o Adriano tem a dificuldade de lidar com tudo isso até hoje, mas com todos os defeitos do Adriano, com tudo que o Adriano fez de errado, o Adriano é uma das figuras mais adoradas do país. E quando eu digo isso, esquece Flamengo. O Adriano é uma figura adorável. E eu tive a oportunidade de conviver com o Adriano. Então, eu vou fazer muito mais desse vídeo um testemunho do que necessariamente ficar me apegando a números para tentar justificar se o Adriano merece ou não estar na calçada da fama. Primeiro, poucas vezes eu vi um jogador ser tão querido por uma torcida quanto o Adriano é querido pela torcida do Flamengo. É realmente assustador, na rua, tudo, é muito assustador. Eu trabalhei com o Adriano em 2008 no São Paulo. O Adriano ele é muito grande, ele é muito assustador, né? Ele tem, sei lá, eu quanto de altura, deixa eu ver se tem aqui, 1,89 m, ele é maior que eu tenho 1,85 m, o Adriano tem 1,89 m, ele é grande pra caramba e tal. Aquela cara, aquela barba por fazer, cara assustador. E quando você não conhece o Adriano, ele vem chegando na sua direção, você não sabe muito bem se você dá um sorriso, se você aperta a mão dele, se você vira a cabeça pro outro lado, porque ele é intimidador, né? E o Adriano é uma criança. Por dentro do Adriano, por dentro daquela carcaça, tem uma criança. E aí quando você vê o Adriano falando com você e ele se aproximando, você consegue ver 2 seres humanos completamente diferentes. Você consegue ver uma carcaça de um, como é que fala? Aquele negócio que entra em favela, aqueles tanques que entram em favela, né? E por dentro você consegue ver um cara que, puta que pariu, que trabalharia numa floricultura. Porque é isso, o Adriano é exatamente isso. Por mais que muita gente que não tenha contato com o Adriano tenha essa imagem de fora de achar que o Adriano é um cara, pô, Adriano vive na favela e tal. Diz que ele vive na favela porque foi lá que ele foi criado, porque é lá que ele se sente bem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele se sente bem ali. Ah, o Adriano tem amigos. Tem amigos que cresceram com ele que não são isso. Tem amigos que você não sabe que você tem, que eu tenho, que a gente não sabe quem é, irmão. E que um dia a gente vai acordar de manhã e ver ser pego aí na Lava Jato ou Polícia Federal, porque a gente não sabe o que as pessoas fazem. Né? O Adriano não tem... eu jamais vou condenar o Adriano por ele não virar as costas para os amigos que quando ele era pequeno e não tinha nada, estavam do lado dele. Ah, mas esses amigos não são bons amigos. Desculpa, amigo, mas aí é o seu critério dele. Não existe uma verdade absoluta para isso. O Adriano não está fazendo parte de crime nenhum, não está fazendo nada de errado. Ele só mantém ali próximo as pessoas que cresceram com ele. E esse é um direito dele. O Adriano, uma vez eu tenho um episódio que retrata muito o Adriano. O Adriano chegou no CT, nós estávamos vários jornalistas ali conversando e tal, e o jornal Lance tinha feito uma charge de muito mau gosto com o Adriano, meio que passando do ponto e indo para a vida pessoal dele. E aí o Adriano chegou lá de dentro, daquele tamanho dele, o rapaz que trabalhava no Lance, chama Serginho, ele era pequenininho pra caralho, era não, deve ser até hoje, né, porque ele já era adulto. O Serginho era pequenininho e tal, né. E aí o Adriano veio com aquela cara, puta que pariu, batendo o pé, nego olhou e falou, puta, fudeu, vai dar merda.
O Adriano veio com o jornal, botou o jornal em cima da mesa e falou, quem fez essa porra aqui? Quem aqui é do lance? E aí o Serginho, ele falou assim, mas manda pra puto, dizer que começou a falar um monte de merda. Falou, Adriano, quem faz isso é a parte lá do jornal, não sou eu não sou chargista, isso é uma parte lá do jornal específica pra isso e tal. E o Adriano foi xingando, mas acalmando, foi acalmando. E aí ele falou, tá, por isso que eu não falo com vocês e tal, e virou as costas e foi embora. Por isso que ele, mostrando porque que ele não falava com a imprensa por coisas desse tipo. Eu não vou tirar a razão do Adriano, não, o Adriano tá certo. Qualquer coisa que extrapole do ato profissional de qualquer pessoa e vá para o campo pessoal, perdeu completamente a razão. E aquela charge fazia menções a algumas coisas sobre o Adriano que não importavam. Namorada, coisa que não interessava para ninguém. E aí o Adriano foi embora, tal, não sei o quê, e puta, 25 minutos depois eu encontrei o Adriano. E eu tava com o notebook na mão, e eu tava indo fazer alguma coisa no carro, ou acho que no estacionamento, não sei o que eu fui fazer. E eu tinha um site sobre São Paulo que chamava Estação Tricolor e tal. E o Adriano passou do meu lado e falei, pô, sou imprensa. Ele acabou de dar uma puta dura na imprensa ali, puta que pariu. O Adriano vindo na minha direção aqui, eu olhei e falei, caralho, meu irmão, o que esse cara quer? Aí ele falou assim, e aí, beleza? Eu falei assim, beleza. Ele, porra, mandei mal? Eu falei, não, cara, você tá no teu direito aí de reclamar, charge de mau gosto mesmo, pô, nada a ver e tal. Aí ele falou, pô, fico chateado com essas coisas. Eu falei assim, eu sei como é que é, Adriano. Pô, então... Aí ele falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô mexendo no site aqui. Aí ele falou assim, o site da Estação Tricolor, né? Eu falei, não sei o que. Ele falou assim, sabe que eu nunca fiquei navegando no site? Eu falei assim, pô, quer olhar? Ele falou, quero. Parou do meu lado assim, comecei a mostrar pra ele. E aí a primeira página que eu abri foi de uma avaliação que os torcedores cadastrados no site diziam qual era o grau de satisfação deles com cada jogador. E o Adriano era um dos primeiros. E aí quando eu mostrei, eu falei assim, isso aqui mostra o quanto a torcida gosta de cada jogador. Ele falou, caramba, deixa eu ver o meu. Eu abri o dele, era obviamente, era um dos jogadores mais adorados pela torcida, que joga pra caralho, né? Cara, o Adriano abriu um sorriso, mas ele parecia uma criança de 7 anos ganhando um pirulito, bro. Ele, caraca, nossa, os caras, não, deixa eu sentar aqui. Pô, os caras gostam, caraca, os caras gostam de mim, estão gostando de mim. Eu falei, pô, Adriano, tá maluco, tu fez 2 gols ontem, tá jogando pra caralho. Ele falou assim, puta, mas os caras gostam de mim, o que eles falam aí? Eu comecei a abrir os comentários e mostrar pro Adriano. Ele ficou ali uns 10 minutos no máximo, mas a alegria dele era tão infantil, era tão pura a alegria do Adriano em ver as pessoas falando bem dele, que ele era querido no São Paulo e tal. Ele saiu dali, ele era outra pessoa, falando comigo e depois indo embora. E ali eu comecei a entender que a gente está falando de um cara que ele tem aquela carranca toda, né, pelo jeitão dele, mas ele é um doce de pessoa. O Adriano é uma pessoa, porra, encontrei o Adriano depois disso, 5, 6 vezes aqui no Rio de Janeiro. Todas as vezes o Adriano levantou de onde ele estava, veio, me deu um abraço, extremamente gentil, com todo mundo que vai falar com ele e tal. E aí você olha, então você, poxa, mas então por isso ele está na calçada da fama? Não, não é por isso. É especificamente pelo jogador que ele foi, mas especialmente porque o Adriano é uma pessoa como nós. E isso não dá para dimensionar, porque o torcedor consegue olhar para o Adriano e se ver no Adriano. Eu falo assim, pô, olha só, o Adriano nunca fez merda nenhuma gigantesca. Né? O Adriano às vezes bebe demais, às vezes anda com o pessoal errado aí, às vezes chega tarde, às vezes falta no treino, faz uma bobagem, toma decisões erradas. Mas ele é ele, cheio de defeito, mas ele é ele. E quem de nós aqui não olha para uma celebridade às vezes e fala assim, porra, cara, será que esse cara não erra nunca? Será que, porque esse cara é tão melhor que eu? E o Adriano não é melhor que a gente. O Adriano é exatamente o que a gente é, só que com o talento do caralho e com o dinheiro que ele conquistou de forma merecida. Então, assim, cara, a calçada da fama pro Adriano, talvez pro futebol e para quem está dando o hall da fama para ele, significa uma homenagem ao futebol que ele jogou. Para mim especificamente, é uma homenagem ao jogador mais humano de todos os grandes jogadores recentes do futebol brasileiro. O Adriano é a gente, ele faz as mesmas coisas que a gente, ele comete os mesmos erros, só que ele apanha e a gente não, né? Então, Imperador, não sei se você vai ver esse vídeo aí, senão eu te falo quando eu te encontrar pela barra aqui. Parabéns, meu irmão, tu merece muito. Você é um cara muito, muito, muito foda, muito, muito, muito acima da média, irmão. Parabéns pelo prêmio, você merece demais.